Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos relembrar algumas características do campo e da cidade. O primeiro item da nossa lista é a paisagem. Então vamos relembrar o que tem de diferente na paisagem do campo e da cidade. Nessa imagem, a gente pode ver uma área mais arborizada, né? Então tem bastante verde, o céu está bem limpinho, clarinho, a gente observa aqui alguns animais. Essa imagem, vocês acham que é mais característicos do campo ou da cidade? Então, essa imagem, ela mostra a paisagem no campo. Nessa outra imagem aqui, a gente observa o nosso município aqui de Suzano. Então, aqui a gente tem prédios, né, casa, vários carros, aqui uma rua mais movimentado. O céu, nessa imagem aqui também tá bem bonito, tá clarinho. E aqui a gente consegue observar mais características de uma paisagem da cidade. Aqui onde nós moramos, né, na região de Palmeiras, né, eu também moro em Palmeiras, a gente consegue observar alguns pontos parecidos com da cidade e a gente também tem muitas características do campo, né? Lembrando, essa parte toda de vegetação, toda mais arborizada, a gente chama de zona rural. E a parte da cidade a gente chama de zona urbana. Então, assim, dentro do nosso bairro, a gente tem alguns lugares com características bem mais de zona rural e tem alguns pontos também com características de zona urbana. Então, a gente tem, né, ali na parte central aqui de Palmeiras, tem mercado, tem padaria, tem a rodovia que passa ali pelo todo o nosso bairro, né? Então, é uma parte mais urbana. E em várias regiões que a gente for adentro aqui do nosso bairro, a gente consegue observar, até próximo aqui da gente, né? Então, que a gente consegue observar regiões bem arborizadas, tem muitas chácaras para cá, tem muitos produtores, né? Tem granja, então é bem diversificado aqui a região que a gente mora e predomina mais uma região com paisagem do campo do que da cidade, né? Porque uma coisa que a gente não tem aqui no nosso bairro, por exemplo, são prédios. A gente não tem prédios, né, grandes desse e nem um trânsito de cidade, né? Às vezes tem um pouco de trânsito, sim, quando a gente vai lá embaixo, lá na rodovia, mas de modo geral a gente tá mais próximo, né, em alguns pontos aqui do campo do que da cidade, tá? A moradia, gente, então, quais são as características? Que diferença tem da moradia do campo para a moradia da cidade? Então, aqui, ó, a gente observa, então aqui tem algumas casas que aparentemente são de regiões mais pro campo, né? Mais para a zona rural, tá? A região em si que a gente mora em Palmeiras, ela tem mais moradias, né? Tem bastante casa. A gente não observa tanto imagem igual aqui, né? Que aí vocês percebem, eu tenho uma casinha, né? E tudo é área de vegetação, é uma fazenda, é uma chácara, é longe que vai aparecer outra casa. A gente, no nosso caso, não. Por isso que eu falei que a gente está dividido, né? Tem bastante, ao nosso redor tem bastante área de vegetação, do campo, e ao mesmo tempo também caracteriza um pouco a cidade, porque é bem habitado, tem muitas casas, tá? Então aqui seria mais assim, uma aparência de moradias de zona rural, né, do campo. E aqui a gente tem outras imagens que seriam mais de zona urbana, né? Então seriam mais da cidade, tá? Aqui é a cidade de São Paulo. Então a gente consegue observar aqui a diferença. São muitos prédios, né? Como é uma cidade maior, diferente da outra imagem que a gente viu da cidade de Suzano, a gente percebe ó, que é um prédio praticamente em cima do outro, né? Quase a gente não vê casa e quase a gente não vê área verde aqui, né? Tem um pouco de área verde, mas vai realmente
se acabando por conta de muitas construções, tá? Aqui também a gente consegue visualizar que é um pouco menos de prédios do que aqui, mas também tem vários prédios, aqui tem bastante região de casa, mas assim, o que a gente observa, ó, é uma casa aqui do lado da outra, não tem um espaço aqui que não esteja habitado, né? Diferente do que a gente observa no campo, tá? O estilo de vida, gente. Então, outra coisa que a gente consegue observar bastante diferença é em relação ao estilo de vida. Normalmente, as pessoas que vivem no campo possuem uma vida bem mais tranquila quando comparada à vida da cidade, né? Porque o próprio ambiente favorece. Então, se a gente acorda e olha, né, para essas montanhas aqui de verde, o céu normalmente está bem limpinho, bem bonito. Só esse ambiente, o cheiro mesmo, né, da natureza, ele já propicia mais tranquilidade, mais calma, do que se a gente todo dia tem que, né, encarar, por exemplo, o centro da cidade, encarar trânsito, né? Muita gente que pega ônibus lotado, cheio para poder ir trabalhar. É um outro clima, né? É todo mundo já estressado, é buzina para todo lado, é as pessoas correndo para chegar no serviço. Então, o estilo de vida das pessoas são bem diferentes, né? Como a gente consegue observar. Quem mora no campo, geralmente vive em chácara, granja, fazenda, sítio ou em pequenos povoados. Então, é um ambiente mais tranquilo por si só. Diferente de quem mora na cidade, né? Que foi o que a gente falou. Que aí é sempre essa agitação, né? Então, até quando a pessoa não tem pressa, naturalmente parece que ela já tá com pressa, justamente pelo estilo de vida que ela tem. Alimentação, gente. A alimentação pode ser a mesma de quem mora no campo e na cidade? Sim, né? Igual outras características. E normalmente essa alimentação de quem mora na cidade vem do campo, né? Então essa parte toda né, essa alimentação de modo geral aí, verdura, as saladas, carne, frango, que vem do campo, né? O campo que cultiva. Então, que nem nas chácaras cultiva-se frutas, verduras, legumes. Em algumas delas também cria-se pequenas quantidades de animais, né? O gado, tem fazenda que é uma grande quantidade de animal. Nas granjas também tem a criação de aves. E aí, nessas fazendas maiores, que foi o que eu disse, se cultiva grandes plantações e criações de animais, né? Em algumas fazendas, a família, além de trabalhar nas plantações e nas criações, moram no próprio local. Elas cultivam para venda essas grandes fazendas e também moram lá, tá? Então, assim, normalmente, no campo, as pessoas, elas tendem a se alimentar daquilo que elas cultivam, tá? Então, elas plantam, elas cuidam lá dos animais e se alimenta do próprio cultivo delas, tá? E aqui do lado, né, então a gente vê assim, uma alimentação mais da cidade, né? Claro, gente, isso aqui é pra gente ver as diferenças que foi conforme o mundo foi acontecendo, foi tendo as mudanças, surgiram-se, né, novas opções, né, os fast foods aí da vida. Não quer dizer que obrigatoriamente quem mora na cidade que come esse tipo de alimento e quem mora no campo come esse tipo de alimento, não. O que a gente está tentando entender o que seria um alimento mais da cidade e um alimento do campo. Então aqui a gente vê comidas mais de fast food mesmo, né? Batata frita, pizza, hambúrguer, diferente da alimentação que viria do campo, né? Propriamente dita, mais do campo. Aqui, gente, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte. Nessa parte, a gente tem alguns transportes que são comuns, tanto da cidade quanto do campo. E tem alguns transportes que são mais direcionados para uma certa região. Então, aqui, por exemplo, a gente vê, né, um trator, e aí é uma imagem bem do campo, né? A gente não vê esse tipo de carro na cidade. Aqui, gente, ó, o metrô também é um tipo de transporte que é da cidade. Esse tipo de transporte a gente não vai encontrar no campo, somente na cidade.
A charrete aqui, né? Também, às vezes a gente até encontra, né, na cidade aí, em algum lugar, uma charrete perdida, mas é um meio de transporte para se usar no campo e não na cidade, tá? Aqui a gente observa isso na região que a gente mora, por isso que eu falo que a gente está bem próximo mesmo, mais da região do campo, porque a gente sempre dá para encontrar aí na rua charrete, tá? O ônibus, gente. O ônibus ele pode ser um meio de transporte tanto na zona rural quanto na zona urbana, então tanto do campo quanto da cidade. Vai mudar, né, a forma, o tipo de ônibus pode mudar, mas é um transporte que vale para os dois lugares, tá? Os veículos, né, automotivos, os carros também. A gente pode encontrar carro no campo e na cidade, tá? Então é outro tipo de veículo comum. Aqui a gente mostra bem mesmo no centro da cidade, com um trânsito, né? E aqui não, aqui no campo, só o carro aqui sozinho. Às vezes diferencia isso. No campo, dependendo do lugar, normalmente usa-se mais os carros 4x4, diferente na cidade, né? Qualquer tipo de veículo serve para a cidade. Caminhão também é um outro veículo que a gente consegue encontrar no campo e também na cidade, tá? E por fim aqui, ó, então a gente tem trem e metrô, que são dois veículos somente da cidade. A gente já não encontra no campo esse tipo de veículo. Teoricamente seria também de trator e charrete, né? Que seria um veículo só do campo, tá? Meios de transporte só do campo. E por fim, gente, na atividade, na atividade está pedindo assim, pinte de verde a imagem que estiver demonstrando uma imagem do campo e de vermelho onde for a imagem da cidade. Então, nos quadradinhos que estão do lado de cada imagem, vocês vão então pintar. Se for cidade, vai pintar de vermelho. Se for campo, vai pintar de verde. Depois que pintou tudo, logo abaixo vocês vão então escrever, tá? Então, aqui, ó, como se caracterizam as paisagens urbana e rural. Então, quais são essas características, tá? O que tem de mais significativo e de diferente da cidade para zona rural, tá bom? Então, da cidade, que é aqui, ó, paisagem urbana e rural. Urbana é da cidade e rural é do campo. O que tem de diferente aqui? Aqui, gente, ó, as imagens são todas do município aqui de Suzano. Então, a gente consegue observar a cidade e o campo, tá? Todas as fotos foram tiradas da cidade de Suzano, tá bom? Então, para hoje é isso. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para a professora, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais.